Eu confesso que é pelo professor extraordinário que eu tive na faculdade. Esse professor, ele era capaz de dar, por exemplo, licitação no nosso programa era uma hora aula, e contratos era uma hora aula. Mas a paixão que ele tinha pelo direito administrativo não nos permitia ficar indiferente. Ele mostrava que o direito administrativo era muito mais do que um ramo do direito, muito mais do que o próprio direito. Ele ensinava a todos nós que era, na verdade, uma expressão máxima da cidadania. Então, quando nós íamos para a aula dele, nós nos empolgávamos, assim como eu tenho a ambição de empolgar os meus alunos pela mesma ciência. Na verdade, eu acredito que as pessoas até hoje não perceberam a importância do direito administrativo no convívio social. E eu posso dar alguns exemplos simples. Por exemplo, quando nós percebemos que o povo foi às ruas em 2013 para tratar da questão de, inicialmente era uma questão de concessão de serviço público de ônibus. Né? Nos jornais apareceu a notícia de que era a tarifa do ônibus. Para nós, estudiosos do direito administrativo, era muito mais do que isso. É uma concessão de serviço público que tem sido, em todos os governos, independente de partidos, de pessoas mal administradas. Veja, cada vez que o Estado faz uma concessão, assina um contrato administrativo, ele tem por obrigação, de acordo com o artigo 67 da Lei de Licitações, da Lei 8666, designar um responsável para acompanhar o contrato. E o que deve fazer esse responsável? Ele deve avaliar o serviço. Quando nós tratamos esse mesmo contrato como uma concessão, surge a figura do usuário do serviço público, que não é ouvido em lugar nenhum. Nós ouvimos o usuário do serviço público a cada 4 anos num processo eleitoral, em que nós vamos escolher um representante da sociedade. Veja como vamos ficando na teoria, distante do povo. Recentemente, um prefeito perguntou para mim o seguinte: professor, se esse episódio do ano passado, de 2013, revela uma faceta do direito administrativo, como é que a gente resolve? Eu disse: você coloca a urna eletrônica no terminal de ônibus. E ao invés de candidato, você dá nota de 0 a 10 para regularidade, para pontualidade, para limpeza do ônibus, para lotação do ônibus. E você começa a perceber se aquela empresa presta ou não um bom serviço, se a tarifa está adequada. Porque se a tarifa não estiver adequada, o Estado pode subsidiar a tarifa. Veja que no direito administrativo você vai apontar incoerências. Por exemplo, para nós andarmos num veículo, nós temos que ter cinto de segurança. O povo andar de pé no ônibus não precisa. Qual é a lógica que me obriga como cidadão a usar no meu veículo um cinto de segurança? E no ônibus de pé não. Qual é a lógica? Não tem nem justificativa médica, nem justificativa da física, nem justificativa no direito. Ou seja, nós no direito perdemos a nossa ciência para o domínio econômico. Então o direito administrativo serve para resgatar a cidadania, para nós darmos os direitos à sociedade democraticamente, sem viés político. O melhor caminho para o estudante do direito administrativo seguir uma carreira é o estudo sistemático e aprofundado. Hoje, nós podemos ter, tanto no serviço público, a plena execução do direito administrativo, quanto na iniciativa privada. Na iniciativa privada, essencialmente trabalhando com a gestão de que controle social deve ser imposto ao servidor público e aos órgãos públicos. E dentro do serviço público, a execução da própria Constituição. Quando nós vamos trabalhar dentro do serviço público, as pessoas perdem a noção. Hoje nós temos os concurseiros, que são os que viraram a carreira de fazer concurso, para conquistar a estabilidade, para conquistar uma remuneração melhor. Na verdade, o direito administrativo e o próprio direito é muito mais do que isso. Quando nós buscamos um concurso público, nós vamos buscar a oportunidade de servir à sociedade e ter da sociedade as prerrogativas necessárias para o desempenho da função pública. Por isso, é difícil transmitir à sociedade
que algumas prerrogativas que são dadas a ocupantes de determinados cargos são essenciais. Vitaliciedade, inamovibilidade, mas está faltando uma ferramenta que é fundamental, é o controle. E o controle sobre os órgãos públicos e os agentes públicos está deficitário no Brasil. Assim como um pai quer dar ao seu filho muito mais do que deixar patrimônio para ele quer dar conhecimento, boas escolas, o profissional que quer ter sucesso na sua vida deve buscar o seu próprio aperfeiçoamento profissional. Porque se ele conhece muito a matéria e ele tem uma postura pública e privada compatível com esses princípios, o sucesso é garantido. Mas não existe sucesso sem muito estudo e muito trabalho. Há um livro com o título No Brasil de Fora de Série, que diz que você só alcança o sucesso depois de 10.000 horas de desempenho da atividade. Eu acho que o sucesso na carreira do direito administrativo pode até ocorrer até em função de algum espetáculo promovido pela imprensa, como uma indenização milionária ou alguma coisa dessa ordem. Mas o sucesso consistente só depois de muito, muito, muito estudo.